Quem de nós não gostaria de um lar 100% feliz? Tem dias que parece que o lar é um mar de rosas, mas também tem as suas dificuldades dentro do nosso lar, dentro das quatro paredes da nossa casa. Mas uma coisa é certa: se Jesus está no lar, então sempre há esperança de uma boa solução para os problemas. Como eu disse antes, nosso texto é o Salmo 128. Um texto maravilhoso, um texto que, na minha visão, fala da família por completo. Fala da família e nos trazem palavras e promessas que fortalecem e animam o nosso coração. Nestes poucos versículos nós temos a descrição de um lar feliz. Como deve seguir um lar para que ele seja de fato feliz? E para isso a Escritura, que é a palavra de Deus, dá uma excelente dica. Começa com aquele que é para ser o esteio mais forte da casa, o homem. Eu estou falando de você mesmo, homem. Estou falando para os homens agora. E sem dizer mulher, escuta aí, depois tu me fala. Não, eu estou falando para ti, para o homem. A Escritura sempre apontou o homem como o esteio mais forte da sua casa. E precisa ser assim. Algumas coisas importantes para pensar sobre isso, então. Deus criou o homem para ser a coroa da criação. Ele conclui a criação de todas a natureza, e aí, para coroar essa criação, ele cria o ser humano para ser um auxiliador de Deus na criação. O homem ajudou Deus a trabalhar, o homem trabalhava para Deus, colocou o nome em todas as coisas que existem. E ali ele constitui também, depois ele viu que o homem estava sozinho e ele falou: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele alguém como se fosse a sua outra metade. Eu não gosto muito desse termo, é como se a gente se dividisse, mas a ideia é falar que os dois se tornam uma só carne. E a Escritura diz: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O homem então passa a ser aquele que é chamado depois dentro do lar de pai. E quando nós olhamos para o termo pai, o que é pai? Nós vamos ver que entre os termos está progenitor. Só que um dicionário da Bíblia traz assim: não somente a sua tarefa alimentar, proteger e educar a sua família, como também, e mais importante ainda, ele é o sacerdote da família. Cada lar que tem um homem, ali tem um sacerdote, e cada homem tem um pequeno rebanho dentro do seu lar, que é a sua família. E ele precisa conduzir isso, e isso está sobre vocês, homens, sobre nós, como homens que nós somos. Ao homem então é dirigido o primeiro versículo desse Salmo 128, ele diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz. Feliz é o homem que teme ao Senhor. O esteio mais importante da família precisa temer ao Senhor. Em outra análise, o ser humano pode considerar-se feliz num contexto de mundo. Muitas coisas, o homem pode considerar-se feliz por muitos fatores no mundo. Pode apoiar a sua felicidade sobre muitas coisas no mundo. Imaginemos que esse objeto que eu tenho em minha mão seja a sua felicidade. Seja a sua felicidade, homem. E a Escritura está falando que é feliz. Mas vamos imaginar
O que faz o seu coração ser feliz? Onde está apoiado, onde está firmada a tua felicidade? Você bate no peito e se diz: eu sou um homem feliz. Por quê? Talvez alguns diriam: por causa do dinheiro que eu tenho. Sem dinheiro, não sou feliz. Então, pegam a sua felicidade e colocam em cima do dinheiro. Mas por que não dá para colocar a felicidade em cima do dinheiro? Porque o dinheiro muda de conta. Porque dinheiro, você cai num calote e você passa todo o dinheiro do seu banco para os outros. Porque numa assinatura sua você pode perder todo o seu patrimônio. Então você apoiar a sua felicidade sobre o dinheiro que você vai perder, ele vai mudar de nome e vai mudar de conta, mais cedo ou mais tarde ele vai mudar. Então você é uma pessoa muito infeliz, porque não tem segurança. Mas talvez alguns poderiam dizer assim: não, mas peraí, dinheiro não dá. Mas então vamos apoiar a nossa felicidade em cima dos nossos pais. Aqui, pais representando até qualquer pessoa que vocês queiram dizer, e colocar a sua felicidade. A gente fica feliz em ter os pais, em ter as pessoas ao nosso redor. Não é pecado você ser feliz porque você ainda está com os seus pais. Não é isso. Mas quando você apoia toda a sua felicidade em cima dos seus pais ou de uma pessoa importante, essa pessoa vai passar. Hoje nós tivemos o sepultamento de um irmão. Ele viveu 80 anos, mas passou. E a gente passa. Se os seus pais ainda não passaram, eles vão passar. Vocês vão passar. Aquela pessoa que hoje você julga mais importante, ela vai passar. Então apoiar em cima disso não traz felicidade. Então, sim, não dá para em cima, quem sabe, da juventude. Vamos apoiar. Juventude, vigor físico, confiar na sua beleza. Hoje você é bonito. Amanhã as pessoas podem fugir da sua presença. E a gente cansa de ver pessoas em quartos de hospitais em tremenda dificuldade de saúde. E que muitos não aguentam entrar no quarto. Então, apoiar a sua felicidade em cima da sua juventude, da sua beleza, infeliz, ilusão. Gasta-se fortunas para continuar jovem, para continuar bonito, tudo em vão. A idade vem, os anos chegam, a beleza vai embora. Então, se nada faz sentido apoiar a nossa felicidade em cima dessas coisas, porque não traz nada de bom, o texto diz: feliz é o homem que teme ao Senhor. Então, se você quer de fato ser feliz, e se ainda não fez isso, apoie a sua felicidade naquilo que de fato faz sentido, naquilo que permanece para sempre, na palavra de Deus. E esse mesmo Deus que nós estamos adorando hoje, ele disse: o mundo passará, mas as minhas palavras não passarão. Então apoie a sua vida, homem, em cima dessa palavra, em cima desse Deus. Ali você vai ser feliz. Seja consagrado.
Mas temer a Deus é muito mais do que dizer simplesmente eu creio, eu acredito. Vamos lá, o que é temer? É ser consagrado a Deus. E o que é ser consagrado? A gente acha que ser consagrado significa vida feliz 100%. Ilusão. É deixar Deus guiar a sua vida. É deixar Deus guiar as suas decisões antes de tomar uma decisão. E a gente lamenta que hoje os cristãos, eles tomam decisões que sabem que vão ter sofrimento, sabem que é contra a palavra, mas tomam as decisões e continuam participando da ceia como se tudo estivesse legal, certinho. Ouvir o que Deus tem a dizer e seguir suas orientações. É lutar contra tudo aquilo que Deus não ensina, começando dentro do seu lar. É ter medo, sim, da ira de Deus. A gente às vezes gosta de, não é ter medo. É sim, é ter medo. Se você não tiver arrependido dos seus pecados, pois eu te digo, tema a Deus. Tema. Porque se a ira dele se acender contra você, ai de nós. É confiar nele sobre todas as coisas, e assim a lista poderia ser enorme. Para restaurarmos uma sociedade sadia novamente. A nossa sociedade está completamente doente. Está doente. A igreja de Deus no mundo está doente. E para restaurar esta sociedade sadia novamente, os homens precisam retornar ao Senhor. Estou falando para ti, homem. Hoje percebemos a grande luta de inúmeras mulheres. E aí os homens deveriam louvar Deus com muito mais convicção no coração, porque quando ele tem uma mulher que cai de joelho e ora por ele, ele deveria levantar as mãos para o céu. As mulheres estão numa grande luta para trazer muitos homens de volta. Aquele que deveria dizer, mulher, vamos perante o altar do Senhor. Aquele que deveria ser o esteio, está deixando. Satanás está conseguindo tirar o sacerdote do lar da presença do Senhor. E é por isso que a nossa sociedade está doente. Basta uma pequena olhadinha ao nosso redor. Homens, voltem-se para Deus em arrependimento, temor a Deus, e sejam sempre consagrados ao Senhor. Vocês são o esteio da família. E se o esteio não está firme, a sua casa vai desabar. Vai desabar. E esta família que hoje é tão atacada, e grande parte dela já destruída na sociedade, vai se tornar cada vez pior. Então eu quero lembrar aos homens aqui que nós sempre cantamos um hino maravilhoso, que chama a responsabilidade, mas muitas vezes a gente canta e não pensa. E eu quero convidar os homens que estão aqui presentes no templo, que fiquem em pé. E ali nós temos, em vez de cantar leigos, nós vamos começar cantando homem. E aí eu convido só os homens para cantar neste momento. Tá? Homem, com Jesus marchai, desfraldai o seu perdão, sem demora proclamai o evangelho do perdão. Vossa voz sem medo erguei, para
Podem sentar-se. Homens, para vocês terem um coração feliz, não há outro caminho. Para terem um lar abençoado, no sentido puro da palavra de Deus, uma esposa que ande ao seu lado e filhos que seguirão os seus passos, temam a Deus e sejam de fato consagrados a Ele. Não andem com o mundo e nem apoiem as coisas do mundo. Marchemos firmes no caminho do Senhor. O homem firmado na palavra, no temor ao Senhor. E então o Salmo nos traz bênçãos, o fruto de um temor ao Senhor. E o primeiro fruto que é mencionado, ele fala da esposa. Ele diz: tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Como fruto do seu temor ao Senhor está o matrimônio. E a gente viu Jesus falando dele. Jesus tirando dúvidas sobre o matrimônio. Quando Deus olha para a sua criação e vê o que o homem está sozinho, ele resolve fazer uma mulher para lhe servir de companhia. E eu gosto muito do termo andar ao lado. A esposa, o homem não ver a mulher como estando embaixo dele, ou em que ele pudesse simplesmente usar, abusar e jogar fora, mas a sua esposa tratar com dignidade. A esposa andar ao lado do seu esposo. E a Bíblia apresenta 2 versículos bem interessantes para a gente pensar sobre isso. Ela diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Então o homem que tem uma mulher consagrada ao Senhor, talvez teria que não olhar para alguns defeitos dela, mas olhar especialmente porque ela teme ao Senhor, porque ela vai ajudar a edificar o seu lar. E o outro versículo: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Então aí um versículo para você, mulher. O que a Bíblia fala a teu respeito, que a mulher que teme ao Senhor, esta sim, esta merece ser louvada, ser bendita entre as outras mulheres. Quando falamos de relacionamento humano, também estamos tratando de homem e mulher, de marido e esposa, e não há como não tratar. O matrimônio pode ser muito feliz. Sempre existirão situações difíceis e complicadas, e quem é casado sabe disso. Há momentos em que a gente sente pesar no coração, dificuldade dentro do lar. No entanto, quando homem e mulher juntos buscam servir a esse Deus, certamente o lar será diferente. As dificuldades de um matrimônio e família estão presentes em todos os lugares, em todos os lares. Porque mesmo sendo cristãos, irmãos, nós ainda habitamos dentro de um corpo que luta contra as coisas de Deus. Nós ainda lutamos contra uma carne que deseja as coisas do mundo, mas guiados pelo Espírito, pelo novo ser, nós então queremos andar no caminho do Senhor. Mulheres, se você tem um homem que é fiel a Deus e que governa a sua casa com amor, com dedicação, com fidelidade, louve a Deus por isso. Levante as mãos para o céu. E assim como eu disse para os homens antes, não repare tantos defeitos do seu companheiro, mas quem sabe deveríamos nos compreender melhor dentro do nosso lar. Problemas sempre existirão, seja com um ou seja com outro. Compreenda suas fraquezas e ajude o seu esposo nas mesmas.
Ore por ele para que não se canse de lutar pelo seu lar. E aqui eu vou dizer como homem e mulheres. Tem horas que a gente se sente cansado. E é natural isso. Não é pecado você se sentir cansado. Isso é uma coisa natural da vida. Seja amorosa e dedicada com seu esposo. Certamente ele também deverá reconhecer isso em você. Perdoem-se mutuamente pelas falhas, pelas fraquezas. Se não houver perdão, o relacionamento não anda, não dura um mês. Não há como ficar juntos. Mulheres, sejam fiéis. Assim como eu convidei os homens a ficarem em pé, eu quero convidar agora as mulheres para se colocarem em pé. E da mesma forma eu mudei a letra só, tá? Em vez de homem eu coloquei mulher. E assim a gente vai cantar isso. Agora só as mulheres vão cantar então. Mulher, com Jesus marchai, desfraldai o seu perdão, sem demora proclamai o evangelho do perdão. Vossa voz sem medo erguei, para as mulheres convocar ao serviço deste rei, que nos veio aqui salvar. Mulheres, vamos batalhar pela causa de Jesus, na congregação, no lar, nosso lema seja a cruz. Mulheres cristãs, continuem firme, continuem na luta, convoquem outras mulheres para se juntar a vocês. Seguem firmes, não desistam, não abram mão da fé. Não abra mão de lutar pelo seu esposo, pelo seu matrimônio, pela sua família. Que Deus abençoe vocês. Podem sentar-se. Se uma das bênçãos é ter uma esposa, para o homem que teme ao Senhor, veja que tudo parte do homem. Uma bênção é ter uma esposa. A segunda bênção que é mencionado o texto: teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa, quer dizer, como frutos da oliveira. Bons frutos sentados em roda da tua mesa. Filhos em todas as situações são bênçãos do Senhor. São bênçãos. Até podemos reconhecer que há situações difíceis. Há situações que simplesmente acontecem e que nos fazem enfrentar uma luta maior com os nossos filhos. Mas são aflições do mundo. São aflições presentes, que não há às vezes como fugir. Talvez Deus esteja usando os nossos filhos para nos ensinar alguma coisa especial. Observem. Homem, não tenha a ideia de que Deus não queira te ensinar nada a partir dos seus filhos. Pais, não tenham a ideia de que seus filhos não saibam nada e que eles não são úteis enquanto eles não tiverem experiência de vida. Deveríamos conversar mais. Sei que o contexto social não nos favorece para isso. O mundo quer conduzir os nossos filhos para longe de Deus e a gente está vendo isso. A gente vê isso, esses movimentos aí que estão presentes na sociedade. Movimento feminista, movimento LGBT e assim por diante. Querem destruir os nossos filhos, nossos lares. Dizer que podem ser o que quiser. Não, Deus nos fez homem e mulher e ninguém mudará isso. Talvez até os filhos mesmo olham para os seus pais e dizem: não, pai, você é um fundamentalista. Você é um quadrado. Você é um velho.
Você é ultrapassado. Você é chato. É o peso de ser pai. É o peso de se manter na verdade. A rápida mudança social está dificultando a comunicação entre as gerações. O maior problema dentro dos lares é a má comunicação que está tendo entre as gerações. Observem se não é isso que está acontecendo. Lamento que hoje, pela tecnologia, acho que nem marido e esposa quase estão conversando. Que dirá pais e filhos, que os filhos já chegam, já vão para o quarto, se trancam, pegam o celular e acham que estão conversando. A família não está mais dialogando. E o contexto, a modernidade está trazendo sérias dificuldades para nós. Porém, isso pode ser mudado. E aí eu quero falar para os filhos agora, aos jovens, representando aqui todos os filhos. Quando forem repreendidos pelos pais de vocês, tenham a certeza, em primeiro lugar, que os pais serão as primeiras pessoas que querem o seu bem. Você pode não compreender o que eles estão lhe pedindo agora, mas de uma coisa você não pode duvidar deles, que eles querem o seu bem. Eles querem o melhor para ti. Então, quando eles te pedem algo, pense antes de responder. Muitas vezes vocês vão compreender os seus pais só quando vocês estiverem na condição de pai. Então não é hora de julgar os pais de vocês. É hora de acalmar o coração, controlar a língua, controlar o ânimo, que depois vocês vão compreender os pais de vocês. Vocês irão compreender também os pais de vocês quando vocês ouvirem, sabe quem? Deus. Se a gente ouvir Deus, nós vamos entender os nossos pais. Deus certamente quer o melhor relacionamento dentro do lar. Filhos, temam a Deus. Jovens, temam a Deus de fato e de verdade. Sejam tementes a Deus no mais puro sentido da palavra. E agora, quero convidar os jovens que estão presentes aqui, que fiquem em pé. Vamos, jovens, não tenham vergonha. Vocês são jovens, representando os filhos todos que estão aqui dentro. Tem muitos aí com mais idade que também continuam sendo filhos, porque os pais ainda estão vivos. E aí, da mesma forma, nós vamos cantar. Cantem este hino aí, essa estrofe do hino agora. Se eu com Jesus marchai, desfraldai o seu pendão, sem demora proclamai o evangelho do perdão. Possa você emenda erguer, para os filhos convocar ao serviço deste rei, que nos veio aqui salvar. Filhos, vamos batalhar pela causa de Jesus, na congregação, no lar, nosso lema seja a cruz. Jovens, ouçam Deus. Deus ama vocês. Vocês são importantes no reino de Deus. Deus quer vocês no trabalho, dedicado, consagrado. Seguem firmes. Seguem juntos com seus pais. Sentam e conversam, se não há como dialogar, mas há sim. Sempre há uma forma de dialogar. Podem sentar-se. Assim, meus irmãos, esse salmo para mim apresenta uma família fantástica, uma família feliz, uma família abençoada, porque o homem, o esteio da família, teme ao Senhor.
É fácil? Não é. É uma guerra. Deus nunca falou que seria fácil, mas é uma guerra. Tenham coragem. Usem a armadura de Deus para esta guerra. Ela é sua. Deus te deu. Lutemos como família. E agora, homem, mulher, filhos, família firmada na palavra e na fé em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, será uma família feliz. Seguindo assim como família, então nós também vamos seguir felizes no temor de nosso Deus e abençoados por esse Deus, hoje, aqui nesse mundo e depois na eternidade. Então agora eu quero convidar a todos para que se coloquem em pé e nós vamos cantar como família agora esta estrofe do hino. E assim eu termino esse momento desejando que Deus abençoe ricamente as nossas famílias, tanto as que estão aqui, as que estão acompanhando pela internet, e a todas as famílias cristãs espalhadas pelo mundo inteiro. Amém. Família, com Jesus marchai, desfraudai o seu perdão, sem demora proclamai o evangelho do perdão. Vossa voz sem medo erguei para as famílias convocar ao serviço deste Rei que nos veio aqui salvar. Família, vamos batalhar pela causa de Jesus na congregação, no lar. Nosso lema seja a cruz. Cria em mim, ó Deus, um puro coração, e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com voluntário espírito. Amém.